Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Memória BC, sempre com novidades, sempre com uma história diferente a contar a você que nos acompanha pela rádio, pela TV e também pela internet, onde fica eternizado cada entrevistado. E agora nós vamos entrevistar o senhor Antônio Petrin, neste dia 8 de agosto de 2019. Ele hoje é integrante do Observatório no município de Balneário Camboriú, que a gente vai abordar um assunto daqui a pouquinho, mas eu quero saber um pouco, porque a gente tem esse tempo para conversar um pouco da vida da pessoa. Então eu gosto de conversar e sou curioso também para saber um pouco do passado, até a gente chegar aos passos de Balneário Camboriú, que é a grande intenção neste aniversário. O senhor já trabalhou com gado, o senhor já trabalhou com máquinas agrícolas, o senhor já trabalhou no Mato Grosso, o senhor já rodou bastante. Tudo bem, senhor? É uma satisfação enorme estar aqui podendo ser entrevistado e deixar esta mensagem, essa gravação para a posteridade, para a comunidade, porque a gente realmente tem procurado prestar um serviço à comunidade, tendo em vista que a gente já tem uma tranquilidade com relação à aposentadoria e conhecimentos variados, que a gente pode então prestar isso aí. Eu só queria fazer um corretivo, é Antônio Cotrim. Cotrim. Certo. E me conte um pouco da sua vida, um pouco antes de chegar aqui em Balneário. Olha, eu, muito cedo me criei no norte do Paraná, me criei praticamente em Maringá, onde meus pais se foram quando eu era muito criança, e ali eu estudei, eu fiz a faculdade na UEM, estudei economia, estudei administração de empresas, contabilidade, e eu trabalhava com caminhões a princípio, com a Ford. A minha formação profissional foi dentro de revenda da Ford, conhecendo metodologias de multinacionais, enfim, um comércio de valores mais ou menos elevados. E assim foi a minha formação como profissional, trabalhando dentro de revenda da Ford. Posteriormente, com a mecanização da região, nós passamos então a ser revendedores de tratores e máquinas agrícolas, e ali também me realizei bastante, porque a gente pôde desbravar uma região ali de Maringá, de Campo Mourão, que era uma região que não tinha uma produção agrícola, e passou a ter uma produção agrícola com essas atividades e a intensidade com que foi feita a mecanização agrícola naquela região. Um período extremamente interessante, e dentro disso aí não podia ser diferente também. Tivemos a nossa propriedade para plantar soja, plantar trigo, plantar milho, enfim, conhecer também as agruras do agricultor. E agora vamos nos aproximando de Balneário Camboriú, então. Né? Essa aproximação de Balneário Camboriú foi a partir de quando? Num primeiro momento, eu me mudei, eu estava morando em Campo Grande, onde a gente também teve uma participação ativa na constituição, formação e implantação da Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso do Sul. E posteriormente, na área imobiliária também eu prestei serviço durante algum tempo com a minha empresa própria. Mas, num determinado momento da vida, decidi que queria morar no litoral, queria tirar o pé do acelerador e ter uma vida mais tranquila. Foi quando então eu decidi vir para Bombinhas. E ali foi que eu comprei uma propriedade, comprei um terreno, construí uma pousada, implantei a pousada, e durante quase 10 anos eu fiquei ali nesta atividade de turismo, de pousada, de hospedagem, até que, como todo o negócio, uma hora a gente chega à conclusão de que não está dando os resultados que você espera. Só me falava ali, vamos revelar aqui, né? Só me falava em off que é tão bom adquirir uma pousada, mas em um determinado momento da vida é melhor ainda se desfazer, vender também, né? É assim, mas porque também tem um período, né? Há uma enganação com relação à atividade, porque você pensa que é uma atividade tranquila. Não é uma atividade tranquila porque você fica escravo da atividade. É verdade. E aí, nessa nossa região, principalmente na região de Bombinhas, quando eu vim para ali, havia uma demanda muito grande de hospedagem. Nós tínhamos lá, e eu participei, fui até presidente da Associação de Pousadas e Hotéis de Bombinhas, e a gente tinha um posto para informação quando o turista chegava na cidade, dizendo para ele aonde é que tinha vaga.
porque a demanda era tão grande que ele chegava e ficava se batendo, está lotado, está lotado, está lotado. Então, era uma época muito interessante, onde a gente tinha resultados bem satisfatórios. Mas com o sucesso do turismo na região, então houve muita construção de pousada e aí começou a concorrência predatória, onde as diárias foram caindo, o turismo mudou também de perfil, o turista não vinha mais para ficar uma temporada muito grande na região, ele já queria uma temporada menor, e aí os preços caíram, a temporada ficou mais curta e começou então a receita não dá para você chegar até o final do ano seguinte. Aí foi a hora então que eu me decidi que estaria disposto a mudar de atividade quando vim para Balneário Camboriú. Vim para cá inclusive sem intenção de vir para cá, porque na minha negociação eu peguei um imóvel aqui e aí eu resolvi ficar morando nesse imóvel e estou até hoje. Quanto tempo faz isso? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então, aí tirou o pé mesmo, né? Não, aí tirei o pé. Aí desacelerou. E aí viemos viver aqui uma situação, uma realidade diferente, porque Bombinhas é uma realidade e Balneário Camboriú é outra realidade, né? E aqui tivemos a felicidade de encontrar pessoas, encontrar conhecidos e amigos e nos envolvemos também com o Observatório Social. Aí que a gente entra nesse assunto então com o Balneário Camboriú e o verdadeiro envolvimento agora do seu Antônio com o município e com principalmente a fiscalização que o Observatório Social faz para com as atividades governamentais da cidade. O senhor já foi presidente, hoje faz parte, está como membro do Observatório e o senhor me contava também que é uma pessoa bastante dedicada e está acompanhando já há anos, passo a passo, tudo que acontece. Como é que é o trabalho dentro do Observatório? O Observatório Social ainda é bastante desconhecido, de um modo geral, da população, embora seja bastante já conhecido e divulgado nas áreas das entidades representativas das classes produtoras, das classes que mantêm o movimento da cidade. Então, como eu também já anteriormente, com a minha passagem por Campo Mourão na área empresarial, eu participei e presidi durante 4 anos a associação empresarial de lá, a gente já tinha um trânsito assim, de contato com entidades. Então, como me escolheram logo que da fundação, fui também um dos fundadores, juntamente com outras pessoas aqui de Balneário, do Observatório Social, me escolheram para presidir. E fui então à procura de adesões das entidades, a OAB, CDL, a Cibalc, AMP, dos clubes de serviço, do Lions, do Convention Bureau, dessas entidades e da maçonaria também, que se dispuseram a contribuir conosco, e aí nós conseguimos fundar então, na época, com 10, 11 associados, o Observatório Social. E essas entidades se dispuseram a contribuir financeiramente com uma pequena importância para a manutenção do observatório, aluguel, material de consumo e alguma coisa de secretaria, alguma coisa que você possa pagar uma pessoa também para fazer a secretaria, porque todos os demais cargos são de voluntários e não são remunerados. Começou onde o observatório? A primeira reunião do observatório foi feita na OAB, ali onde foi apadrinhado pelo Paulo Sabati, que é o presidente até hoje do Observatório Social de Itajaí, que trouxe ali também a proposta de fundar o observatório aqui em 2013. Então, no dia que nós fundamos ali, já começamos a andamento da documentação e registro, e no dia 19 de agosto de 2019 ele completa, então, 6 anos de existência já registrado, com registro em cartório. E a partir dali eu continuei como presidente, então, durante 4 anos, 4 primeiros anos, tentando sempre consolidar e deixar claro para a comunidade, para o poder público, tanto executivo quanto legislativo, da função do Observatório Social, que é a participação de todas as entidades através de membros indicados por eles, que não tenham nenhuma vinculação partidária, que tenham independência com relação a isso, para poder então participar do Observatório e acompanhar, sobretudo, a aplicação dos recursos públicos. Que é a fiscalização, né? Fiscalizar de que forma está sendo
né? Quem está à frente disso? Nós temos duas óticas com relação a isso. Nosso estatuto prevê que também o observatório deva participar da formulação destas, não das obras no aspecto de engenharia, mas vamos dizer, da aplicação do recurso público. Se aquilo é realmente necessário, se aquela obra é fundamental, se existe recurso. Então nós começamos desde o momento que o poder público manifesta interesse de fazer uma realização de uma obra ou de aquisição de produtos, nós já começamos a acompanhar. E o poder público ouve o observatório nesse sentido que o senhor coloca? Felizmente aqui em Balneário Camboriú, sim, porque nós trabalhamos já depois de alguns anos com o observatório e reunimos não só membros do observatório, mas membros da sociedade, de um modo geral, de profissionais, e estabelecemos um documento que nós chamamos da cidade que queremos. Esse documento dizia o que a gente pretendia em termos de gestão pública, em termos de transparência e aplicação do recurso público de forma objetiva, sem desperdício e sem desvios. E convidamos os 4 candidatos em 2016 a participarem de reunião conosco no observatório para nós apresentarmos este documento para eles, a cidade que queremos, e eles olharem e concordarem ou não com as nossas propostas colocadas ali, por arquitetos, por engenheiros, por advogados, por empresários. Todos compareceram, todos os 4 candidatos da época compareceram, e o atual prefeito compareceu também, junto com o seu vice, foi um dos que assinou o documento aceitando aquelas sugestões para implantação daquelas medidas quando se eleito, quando prefeito. E posteriormente, o prefeito Fabrício, já eleito, abriu as portas da prefeitura para que o observatório pudesse acompanhar, como eu disse, desde o momento da montagem do edital, do termo de referência, de uma compra, de uma contratação, até a execução disso aí, pelo Observatório Social. E aí colocou na prefeitura, inclusive à disposição na Secretaria de Compras, um birô, uma mesa, com um computador, falou, isso aqui é do observatório, vocês podem vir aqui e verificar desde o primeiro momento. E a partir dali, então, a gente ficou sempre acompanhando, desde a formulação dos termos de referência, até as licitações, o certame, e fomos, durante o tempo, descobrindo que existia, e não quer dizer que ainda não exista, mas existia em forma muito mais abrangente, aquelas combinações de licitações, poucas empresas participavam, combinavam não, eu saio, mas você fica, mas na outra você me apoia. Sim, as próprias empresas lá que vêm, que são chamadas, o chamamento é aberto, né? Eles se combinavam ou se combinam, enfim, né? Dependendo da circunstância e do município, de fazer isso, Sim, normalmente nós xingamos muito, né? Político, não, porque o político, mas não... A culpa vai para o político, né? Isso não é só o político que faz isso, é lógico que às vezes tem a cobertura, né, dos políticos, mas os maus empresários, aqueles que querem viver não dentro da moralidade do seu negócio, mas com aproveitamento da lei do Gerson, né, de levar vantagem em tudo, então existia aqueles cartéis. Cartel de alimentação, para merenda escolar, para material de higiene e limpeza da prefeitura, isso tudo tinha um cartel. Existia aqui grupos ou pessoas que tinham 3, 4 empresas, que colocavam as 3 ou 4 empresas para concorrer com elas mesmas, para dar volume de concorrência, para na realidade qualquer uma das 4 que saísse era para ele sempre. mesmo. Então não baixava o preço. Com a entrada do observatório a gente verificou que esses preços podiam ir sendo reduzidos, e isso vem resultando desde então em uma grande economia para o município. Nós vamos continuar conversando com o seu Antônio Cotrim, que é membro do Observatório Social de Balneário Camboriú, para saber um pouco mais sobre essas questões de fiscalização, de vigilância que se faz perante o agente público no Memória BC, que é um programa gravado que você acompanha na rádio, que você acompanha na TV, acompanha também
na internet, para saber um pouco mais de como funciona, de como o agente público recebe essa questão de ser fiscalizado, de ter pessoas que estão ali observando cada passo, cada ato que é feito perante a administração, que é justamente o dinheiro que o poder público utiliza, o dinheiro do cidadão. Memória ABC, Balneário Camboriú. Você está acompanhando o Memória ABC. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Aí eu vi vantagem, meu rolê é só sucesso. No cinema, no teatro, pago meia no ingresso. Aí eu vi vantagem, no busão curti viagem. Eu fui pra outro estado, não paguei pela passagem. Aí eu vi vantagem. O ID Jovem leva você a eventos e viagens interestaduais com descontos de até 100%. Tem entre 15 e 29 anos? Tem um número NIS? Então é só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e sair usando. ID Jovem. Aí eu vi vantagem. Governo Federal, ordem e progresso. Ter um bichinho é o sonho de muita gente. Mas antes de levar um animal para casa, pense. Cães e gatos vivem em média de 10 a 15 anos e precisam de cuidados especiais, abrigo, alimentação, serviços médicos. Você tem tempo para passear e dar atenção para o novo amigo durante toda a vida dele? Pense nisso e seja responsável. Uma campanha do GEDA, Grupo Especial de Defesa dos Direitos dos Animais. Você está acompanhando o Memória BC. Memória BC, conversando com o senhor Antônio Cotrim, membro do Observatório Social de Balneário Camboriú, na data do dia 8 de agosto de 2019, o qual a gente agradece justamente para ele contar um pouquinho da história, que ele já, num primeiro momento, já falou de como chegou a Balneário Camboriú, um pouco da história da vida também, o que contribui para o crescimento de Balneário Camboriú, que é o mais importante, e o Observatório faz isso, fiscalizar as ações do poder público. Seu Antônio, o cidadão, para fazer parte de um observatório, ele não pode, em primeiro lugar, né? Você já não tem que ter partido não, né? Não tem que ter tendências partidárias, né? Uma das condições para que ele faça parte do Observatório Social é que ele não esteja vinculado partidariamente a nenhum grupo ou político. Pelo menos filiado. Ele pode, cada um tem um gosto, uma preferência, sim, né? Mas isso não pode ser explícito. Não pode ser explícito, não pode ser manifesta durante a vivência dele dentro do ambiente Observatório Social. E nem manifestar de forma tendenciosa para que torcer contra a administração pública ou aplaudindo a administração pública. A finalidade do Observatório realmente está bem isenta com relação a ser contra ou a favor. Nós somos ali a favor de que o dinheiro público seja bem aplicado e que o dinheiro público não seja desperdiçado e tão pouco desviado. Então, esse é o objetivo. Então, nós não focamos no administrador, na pessoa do administrador, na administração. Nós focamos sempre na gestão que está sendo feita por aquele grupo de pessoas que estão naquele momento compondo a gestão do município ou da Câmara de Vereadores ou da Prefeitura. E não é focar justamente, né, buscar a caça às bruxas ao prefeito em questão que está na administração do tal ano, no caso que estamos falando hoje, 2019, do prefeito Fabrício, mas sim de cada integrante do governo que faz essa gestão e mexe com o dinheiro público, né? Sim, por isso é que o Observatório sempre procurou tratar com muito respeito
as pessoas que estão com a caneta, que têm poder de assinar pelo município, pela Câmara de Vereadores, porque nós não estamos ali para criticá-lo, tampouco para fazer uma fiscalização com intenções de levantar problemas. Muito pelo contrário, a gente sempre procurou abrir as portas para conversar antes. Isso nós já fizemos aqui na Câmara de Vereadores, fizemos na Prefeitura e houve abertura para isso. Os gestores que estão no poder, sempre dialogaram conosco, submeteram a nossa apreciação, às vezes, alguma coisa e nos ouviram. Nós temos várias intervenções que nós fizemos aqui, por exemplo, o estacionamento rotativo foi uma denúncia do observatório feita lá atrás e que a empresa não estava cumprindo as suas obrigações para com o município. Qual época? Qual que era a empresa? A última empresa que esteve aí... Dom Parking. Estava apenas alugando o espaço público e não estava repassando o dinheiro para a prefeitura. Nós conferimos e verificamos que tinha pessoas que chegavam ali, enchiam de cartelinha em cima do painel do carro e ficavam o dia inteiro. Então a rotatividade não tinha objetivo nenhum. Foi quando nós começamos a questionar então como é que poderia alugar um espaço público para um terceiro para ficar o dia inteiro, quando a lei dizia que era a rotatividade que tinha que ser feita. E na esteira destas denúncias, destas reclamações, descobriu-se também que a Dom Parque não recolhia para a prefeitura os valores contratuais referente ao que ela arrecadava com o estacionamento. Então foi quando o governo anterior decidiu por rescindir o contrato com a Dom Parque e daí nós ficamos nesse vácuo aí durante todo esse tempo sem estacionamento rotativo. E durante todo esse tempo também o observatório esteve atento, acompanhando todas as estações do estacionamento rotativo. Desde que entrou a nova gestão, acho que a quarta ou a quinta tentativa de implantar o estacionamento rotativo. Então nós acompanhamos isso e vamos continuar acompanhando para que realmente satisfaça não os interesses da empresa, mas interesses da população, dos comerciantes, das pessoas que querem rotatividade. Nesse período que o senhor esteve participando do observatório, tanto na atual administração como na administração anterior, na prefeitura, na Câmara de Vereadores, a abertura foi sempre igual? O senhor acredita que hoje, onde estamos em 2019, os tempos mudaram um pouco e que justamente os agentes públicos querem fazer um papel bom diante da sociedade? Com certeza, Adilson. A administração anterior, não obstante o meu respeito com o prefeito anterior e também a liberdade que sempre tive de dialogar com ele, mas não havia a sinceridade. Eu acredito que a sinceridade na abertura que era dado ao observatório, tanto que nós tivemos o desprazer de acompanhar ali as situações que houve até prisão de secretários, aquela coisa toda, quando foi feito o trato feito, que existia sim. Ali a gente tinha denunciado, principalmente com relação a esse viaduto da Quarta Avenida, que está super dimensionado financeiramente, não gastava todo o dinheiro para fazer isso, a passarela da Barra, enfim, não teve a mesma aceitação e interesse na transparência que a gente verifica na administração atual. Quando o observatório, a equipe, o grupo que trabalha no observatório, detecta algo suspeito, se reporta a quem? No primeiro momento a gente reporta quem tem o poder de mudar aquilo para evitar que aquilo se torne um processo e que vá para a justiça. No segundo momento a gente pode entrar com recurso, para pedir para suspender aquilo lá e se a pessoa não nos atender, se o poder não nos atender, a gente pode entrar com recurso no Tribunal de Contas ou no Ministério Público. Nós evitamos fazer isso porque a gente consegue resolver administrativamente quase todas as pendências que surgem, as dúvidas que surgem são corrigidas. E é muito complicado, Adilson, para quem não conhece a máquina pública, falar sobre corrupção, desvio, desperdício. Existem muitos ralos difíceis de você estancar ele, que não é o prefeito que vê isso, que sabe disso. É a sociedade que vê e que fala. Então, esses ralos, é claro, quando a gente detecta que existe um ralo em algum lugar, a gente denuncia
ao administrador. Olha, em tal lugar está acontecendo alguma coisa assim, vamos verificar. Está havendo desperdício, está havendo mau uso do dinheiro público lá. Agora, se o administrador faz vistas grossas... Aí a gente pode ou tentar bloquear via Tribunal de Contas aquela intenção de contratação, de compra, ou então através do Ministério Público. Mas sempre nós temos encontrado na atual administração uma boa vontade desse diálogo e desse entendimento para evitar que isso se judicialize. Claro. Hoje são quantas pessoas que estão à frente do Observatório? O Observatório Social é composto por 11 pessoas, são 5 que fazem parte do Conselho de Administração, é um presidente e 4 vice-presidentes com áreas definidas da sua vice-presidência, 3 do Conselho Fiscal e 3 suplentes do Conselho Fiscal. E aí nós temos também um Conselho Consultivo, que esse não tem um número fixo, fica a critério do Conselho de Administração convidar a pessoa para fazer parte do Conselho Consultivo, aquelas pessoas que às vezes são profissionais, entendem daquela área, são técnicos. Então a gente chamá-los para que se faça parte do Conselho Consultivo e dar uma consultoria para a gente com relação àquele assunto no qual ele é entendido. Certo. Qual é o período de duração de um cargo de presidente do Observatório, digamos? O mandato de todos os cargos de conselheiros é de 2 anos. No próximo dia 19, agora deste mês, fora essa segunda-feira, na outra, nós vamos ter eleições, então, para todos esses cargos, os 11 cargos do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 19 de agosto de 2019, então, estará mudando a questão da direção da presidência do Observatório Social de Balneário Camboriú. O que o senhor imagina ainda ser realizado em termos de acompanhamento do Observatório aqui na nossa cidade? O Observatório Social hoje é uma entidade a nível nacional. Nós estamos em quase 150 municípios do Brasil. Existe o Observatório Social do Brasil que nos fornece uma metodologia para atuar e nos orienta e também realiza encontros virtuais e encontros físicos para que a gente também troque experiências com relação ao que aconteceu num determinado município, quanto é que se pagou por um pneu de tal medida em município tal, quanto é que se pagou por aquele mesmo pneu em outro lugar. Comparativo, né? Então por que esse mesmo pneu custa tão caro em um lugar e não custa tão caro no outro, né? Então nós temos essa rede de informações a nível nacional já em quase 150 municípios. E Santa Catarina, por ter um número significativo de observatórios municipais, já constituiu o Observatório Social de Santa Catarina. É o primeiro observatório estadual do Brasil que foi constituído aqui, do qual tem a honra de fazer parte do Conselho Superior, também indicado pelo Observatório Social de Balneário Camboriú, que está funcionando em Florianópolis. E este observatório visa também começar a fazer um trabalho que nós fazemos a nível de município, a nível de governo do Estado e Assembleia Legislativa. Se todos os observatórios, né, ou se existisse mais, vamos expressar de uma forma diferente, não se todos fizessem, mas acredito que onde exista o observatório, se faz justamente a fiscalização para observar o que o agente público faz com o dinheiro. Mas a gente vê tanta, né, desvio de merenda escolar. Eles conseguem fazer um preço de uma merenda escolar, eles conseguem desviar dinheiro de merenda escolar de criança nesse Brasil. A gente vê notícia, né? E a gente imagina que nesse local não deve existir um observatório ou não tem acesso a nada, né? O município que tenha acima de 20 mil habitantes é recomendado que tenha um observatório. Por que acima de 20 mil habitantes? Porque um município muito pequeno, a cidade, ela gira em torno da prefeitura, né? Todo mundo empregado da prefeitura ou da Câmara de Vereadores, então é muito difícil você conseguir montar um observatório numa cidade muito pequena. Ou ele é fornecedor da prefeitura ou é funcionário da prefeitura. Agora, nos municípios acima de 20 mil habitantes, já é possível que o observatório se instale com uma certa independência. Então, é recomendado que nesses municípios se instale um observatório social para fazer esse trabalho que a gente tem feito aqui em Balneário e nas cidades onde já existe o observatório. E tem um pouco mais, Adilson, existe uma outra linha do observatório que é a educação para a cidadania, que nós ainda não estamos exercitando aqui no nosso observatório em Balneário Camboriú, por falta de estrutura. Nós ainda batemos bastante com a falta de recursos e nós precisamos de recursos para fazer um pouco material, enfim. Mas nós, em alguns municípios,
O Observatório já está indo nas escolas, em parceria com o município, conversar com os alunos, dizer para eles o que é cidadania, mostrar para eles a importância deles terem uma participação, de falarem sobre a merenda escolar, enfim. Já está existindo isso em vários municípios. Nós aqui ainda não conseguimos implantar, mas é nosso programa implantar aqui também. Esses recursos que, por vezes, falta, que o senhor se refere, eles não podem ser oriundos da própria administração pública? Não, é outro princípio que o Observatório também não pode aceitar recursos públicos do município. Uhum. Agora, se fica isento, né? Fica isento. Né? Ele fica dependente, né? Então, ele pode receber, sim, recursos públicos de órgãos estaduais, órgãos federais. Agora mesmo está sendo realizado em Curitiba, no dia 24 a 28 de agosto, o 10º ENOS, que é o Encontro Nacional dos Observatórios Sociais, onde estarão reunidos todos os observatórios sociais do Brasil, e também o Pacto pelo Brasil, que é um programa que o Observatório lançou juntamente com alguns integrantes da Lava Jato em Curitiba, no sentido de fazer um pacto, até porque nós também fomos signatários daquelas medidas de combate à corrupção que ainda está tramitando de forma meio capenga no Congresso Nacional. Já estamos no finalzinho. Eu gostaria que o senhor falasse, revelasse para quem nos acompanha qual é o seu desejo para a cidade onde o senhor resolveu morar, né? Fiscalizar, que é muito importante, mas também morar aqui com a sua família. Bom, eu já decidi, já avisei minha família que, embora já tenha rodado boa parte do Brasil morando e trabalhando, mas agora é Balneário Camboriú que eu pretendo ficar até os fins dos meus dias. E é claro, a qualidade de vida que Balneário Camboriú oferece, a tranquilidade, a segurança que a gente tem aqui, o conforto que nos é oferecido, a gente também se vê na obrigação de ter essa participação do cidadão na fiscalização da aplicação dos recursos públicos. E o meu desejo fosse que não houvesse nenhuma necessidade de existir o Observatório Social. Foi um prazer conversar com o senhor mais uma vez. Mas tem que existir sempre o observatório. Tem que existir sempre. Porque o senhor sabe, estamos no Brasil, né? Exato. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Memória BC, programa gravado dia 8 de agosto de 2019, falando sobre o Observatório Social com o seu Antônio, né? Mais uma vez a gente agradece ele e agradecemos a você que nos acompanha pelo rádio, que nos acompanha pela televisão e também nos acompanha pela internet. Isso fica eternizado e a gente está sempre passando a você muitas informações sobre a história de Balneário Camboriú. Obrigado. Você acompanhou o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.